Espero que vocês estejam muito bem. Peguem aí o seu livro de história, nós iremos começar com história e depois nós iremos para a nossa aula de geografia, tá certo? Nós iremos falar da ciência e da tecnologia nos povos aí da antiguidade. Vamos lá, turma? Eu irei começar fazendo a leitura aqui com vocês, como que funcionava aí, como que eles se envolveram aí na ciência, como foi o desenvolvimento da tecnologia com os povos aí da antiguidade. Então vamos lá. Abra seu livro de história na página 102. Olhem só. Na antiguidade, os povos eles desenvolveram vários conhecimentos médicos. Então, na Mesopotâmia, havia tratamento à base de ervas para diversas doenças. Então, como que eles faziam? Eles desenvolveram conhecimentos médicos e os tratamentos, eles faziam à base de ervas, né? Então, eles buscavam o tratamento, no caso aí da Mesopotâmia, de diversas doenças, à base, no caso, de produtos naturais, né? Então, os egípcios, gente, eles conheciam muito o corpo humano, o desenvolvimento do corpo humano. Por quê? Porque eles mumificavam as pessoas, né? Quando as pessoas morriam, então eles tinham um conhecimento muito grande, os egípcios, no caso do corpo humano, porque eles mumificavam esses corpos. Então, eles conheciam bem o corpo humano. Então, eles tinham uma escola, até coloquei aqui para vocês, ó. Então, na antiguidade, os povos desenvolveram vários conhecimentos médicos. Então, os egípcios, eles conheciam muito o corpo humano devido às práticas de mumificação. Então, devido a eles mumificarem esses corpos, eles tinham conhecimento também sobre eles, né? O que facilitou aí o conhecimento da medicina, certo? Então, eles tinham escolas voltadas para o conhecimento da medicina. Pé-Anque, eu acho que é mais ou menos como falamos, né, pronunciamos essa palavra. Então, a medicina era feita à base de plantas e partes de animais. Então, eles usavam, no caso, remédios, né, que tinham aí, tiravam, no caso, a matéria-prima da natureza para a fabricação aí desses remédios. Então, como os egípcios também, eles acreditavam que as doenças tinham causas divinas e por isso faziam práticas consideradas mágicas para tentar curar o paciente. Então, vocês observem só. Os povos da antiguidade, né, eles desenvolveram aí as suas práticas voltadas aí para a medicina. E os remédios que eles utilizavam para curar várias doenças, eles tiravam da própria natureza. No caso, né, as plantas e usavam também partes aí dos animais para curar várias doenças. Então, só que os egípcios também, eles acreditavam que as doenças tinham causas divinas. E aí eles faziam também práticas consideradas mágicas para tentar curar esses pacientes, né? Acredito aí que algum ritual. Beleza, turminha? Então, era dessa forma. Então, na Mesopotâmia, eles tiravam da própria natureza, né? As ervas, as plantas, partes desses animais para a fabricação desses remédios para curar várias doenças. E como os egípcios conheciam muito o corpo humano devido às mumificações que eles faziam, a sua prática na ciência, eles voltaram então para a medicina. E eles também faziam, os remédios incluíam bebidas feitas à base de plantas e partes de animais, como eu já falei. Contudo, eles acreditavam que algumas doenças eram enviadas pelos deuses e por isso misturavam algumas práticas consideradas mágicas ao tratamento médico. O conhecimento egípcio influenciou o desenvolvimento da medicina entre outros povos, como os gregos. Então, na Grécia Antiga, um dos pensadores que mais se destacava no conhecimento sobre o corpo humano e as doenças foi Hipócrates. Para ele, as causas de diversas doenças eram naturais e não sagradas ou mágicas, né? Porque para muitos egípcios, muitas doenças, elas podiam ser o quê? Divinas, né? Dos deuses. E para na Grécia Antiga, um dos pensadores, eles destacou nesse conhecimento do corpo humano e as doenças foi Hipócrates.
Então, para ele, as causas de diversas doenças, elas eram naturais mesmo, né? Nada vindo aí do acaso dos deuses, como eles acreditavam, no caso, os egípcios, né? Então, para esse pensador, para esse estudioso, né, esse Hipócrates, no caso, essa doença ela era natural e não sagradas ou mágicas, como eles falavam, os egípcios. Como acreditavam os curandeiros da época. Eles eram chamados, no caso aí, de curandeiros, né? Que eles acreditavam que essas doenças eram vindas dos deuses, aí eles tiravam remédios aí da natureza para curar os povos, muitas doenças, e faziam aí mágicas. Então, para esse estudioso aí da Grécia, né, um dos pensadores foi Hipócrates, e ele viu que não, que essas doenças não era nada vindo aí, ó, dos deuses, não. Eram causas naturais e não tinha nada a ver com nada sagrado, nada com divindade, certo? Hipócrates baseava-se seus diagnósticos na observação dos sintomas, estabelecendo com isso um critério racional de tratamento da doença. Então, para ele, na Grécia, no caso aí para Hipócrates, o que ele ia analisar essa doença? De acordo com o sintoma desse paciente, né, ele ia usar o critério racional, né, para o tratamento dessa doença, tá certo? E aí, gente, vocês lembram que nós falamos, né, da tecnologia voltada aí para a saúde, que a tia Angélica já falou também com vocês. Então, e aí foi ao longo do tempo que foram sendo criadas máquinas de imagem para verificar, para observar as causas de doenças, né? Controle e aproveitamento dos rios, isso aqui tem a ver com a tecnologia. Então, o conhecimento tecnológico foi fundamental para controlar inundações e criar sistemas de irrigação na antiguidade. Vocês lembram da aula passada que a tia Angélica falou que a inundação dos rios Tigre e Eufrates, né, favoreceu aí no caso a irrigação do plantio da agricultura, que era uma das práticas econômicas, né, realizadas na Mesopotâmia e também no Egito? Então, no caso do Egito Antigo, né? Então, o que favoreceu? Eles criaram um sistema de irrigação que favoreceu e impediu que as cheias desses rios invadissem aí a cidade, certo? Então, na Mesopotâmia, o conhecimento da matemática também possibilitou a construção de aquedutos para controlar o fluxo dos rios. Então, eles tinham uma facilidade muito grande com a matemática e isso facilitou eles criarem, construir aquedutos para controlar o fluxo dos rios. Aí os egípcios tinham noções sofisticadas da matemática e um sistema próprio de numeração. Então a civilização egípcia também desenvolveu complexos sistemas de irrigação, tornando a agricultura mais eficiente e construiu barreiras e canais para melhor aproveitamento das águas do rio Nilo. Então a tecnologia e o comércio, vamos ver aí na página 103. Nas cidades portuárias havia construtores de barcos que produziam pequenas embarcações feitas de papiro, usada para a pesca. Algumas embarcações maiores eram feitas de cedro, obtidas nas trocas comerciais com outros povos, como os fenícios. Essa tecnologia facilitou o deslocamento por mar e o intercâmbio cultural e comercial entre os povos. Então, olhem só, nas cidades portuárias, né, nos portos, então, havia construtores de barcos e aí eles produziam pequenas embarcações que eles faziam de papiro. Quem se lembra aí na aula passada que a tia Angélica falou que o papiro era uma planta, né, fibrosa, que crescia às margens do rio. Então, eles utilizavam essas, no caso o papiro, usadas para pesca, e algumas embarcações bem maiores eram feitas de cedro, obtidas na troca comercial. E aí, com essa tecnologia, pode fazer o quê? Um intercâmbio cultural e comercial entre os povos, porque aí eles podiam usar as embarcações, tá bom? E aí vocês hoje irão responder as atividades da página 103 somente.
tá? Na história, as atividades da página 103, número 4, 5 e 6. Somente essas aí, tá? E em geografia, abram aí na página 100 até a 102, onde nós vamos falar sobre os avanços da comunicação. Vários foram os avanços que ocorreram aí ao longo do tempo na nossa comunicação, no nosso meio de comunicação. Olhem só, a partir do advento da indústria, surgiu novos inventos e várias descobertas científicas. O desenvolvimento tecnológico possibilitou muitas inovações, entre elas, as que mais alternaram o modo de vida das pessoas foram as inovações que ocorreram no meio da comunicação e nos meios de transporte. Então, olhem só, antigamente, né, gente, usava-se aí o rádio, esse rádio aqui, ó. O rádio é o meio de comunicação que transmite notícias, músicas, partidas de futebol, previsão do tempo e muitas outras informações. A primeira transmissão de voz feita pelo rádio foi a do italiano, né? Guglielmo Marconi, em 1901. Então, o rádio também é muito utilizado em aviões, helicópteros e navios que necessitam se comunicar e entrar em contato com pessoas que estão em terra. A transmissão de som pelo rádio é feita no Brasil há quase um século. O rádio é um dos mais importantes meios de comunicação em nosso país. E ele também passou por uma evolução. Com a chegada aí da tecnologia, né? Esse aparelho também passou por mudança, né? Os aparelhos de televisão, os aparelhos de comunicação. Antigamente os telefones não eram tão modernos como nós temos hoje em nossas casas. Até mesmo o aparelho celular, né? Antigamente era aquele tijolão. Hoje você consegue comprar aquele telefone, o celular, o mais fininho que você goste, né, de todos os modelos. Você consegue se comunicar com pessoas, você está aqui no Brasil, se comunica com pessoas lá na Itália. Então, essa tecnologia também veio para avançar no nosso meio de comunicação, né? A gente consegue falar com as pessoas, ó, rapidinho. Antigamente, qual era o meio de comunicação também que era muito utilizado? No caso, a carta, né? Eles utilizavam a carta. Essa carta não chegava rapidamente ao seu destino. Demorava-se muitos dias, né? Aí essa pessoa ia receber essa carta, ia ler a carta e ia fazer a correspondência, responder essa carta, que também demorava bastante para chegar. Então, com o avanço tecnológico, com os avanços aí dos meios de comunicação, facilitou, nós temos hoje uma comunicação imediata, né? Então, muitas vezes acontece algo lá nos Estados Unidos, nós vamos saber imediatamente. Isso tudo por conta do quê? O que facilitou tudo isso, essa comunicação? A tecnologia, os avanços tecnológicos. Então, a televisão, gente, também, a primeira emissora de televisão do Brasil foi a TV Tupi, difusora inaugurada em 1950. Nessa época, todos os programas eram transmitidos ao vivo, até as propagandas, pois não havia tecnologia suficiente para fazer as gravações. Então, tinha que ser passado tudo ao vivo, né? Então, se errasse, ia continuar errado ali, ia continuar a sua programação. Então, os programas eram ao vivo e até mesmo o comercial, né? E aí, gente, a primeira emissora de TV foi a Tupi. E as imagens eram em preto e branco e não eram coloridas como as de hoje. A primeira transmissão em cores no Brasil só ocorreu na década de 1970. Atualmente, o grande desenvolvimento tecnológico do setor de comunicação possibilita que imagens e sons sejam transmitidos pela televisão para qualquer lugar do planeta, praticamente de maneira instantânea. O aparelho de televisão também mudou bastante, desde a sua inovação. Atualmente, eles são finos e feitos com material mais leves, por exemplo, o plástico. Os aparelhos mais modernos têm muitas funções e podem acessar a internet. Então, antigamente, as televisões pareciam um caixote bem pesado, né? E hoje não, você tem as televisões bem fininhas que você pode ali acessar a internet, né? Então, isso tudo foi graças ao avanço da tecnologia. E aí a tia Angélica também falou com vocês, né?
sobre o telefone, que também é um meio de comunicação. Uma das grandes invenções dessa comunicação foi o telefone. Ela envia e recebe sons ao mesmo tempo, alcançando longas distâncias. Os telefones podem ser fixos ou móveis, né? Um aparelho fixo dentro da sua casa ou móvel, o celular. Nos telefones fixos, a comunicação ocorre com a utilização de fios e cabos conectados a um terminal fixo, geralmente instalado na residência e a estabelecimentos comerciais. Para funcionar, os telefones fixos precisam estar conectados a este terminal. Nos telefones móveis, também conhecidos como celulares, o terminal fica dentro do aparelho, permitindo que o celular seja utilizado em qualquer local que tenha disponibilidade de sinal. Os aparelhos celulares vêm se modernizando. Antigamente eles eram grandes, pesados e tinham poucos recursos. Com o tempo foram se tornando mais leves e adquirindo outras funções. Atualmente, pelo celular é possível enviar e receber mensagens de texto e imagens, conectar-se às estações de rádio e aos canais de televisão, e além de acessar aí a internet. Então vocês viram aí os avanços, né, desses aparelhos, da comunicação, da televisão, do rádio, do telefone, né? E tudo isso, esse avanço tecnológico se deu graças ao uso aí, aos recursos da tecnologia, aos avanços, né? Aos estudos que foram feitos para cada dia o que? Melhorar mais. Então a tecnologia sendo usada em favor de todos nós, né? Da nossa sociedade. E aí outro fator, a internet. Então, há pouco tempo atrás, para se comunicar com alguém que estava à distância, era preciso escrever uma carta, o que a tia Angélica falou aqui, né? Fazer uma chamada telefônica, porém as cartas podiam demorar muito tempo para chegar ao seu destino. As ligações de longa distância tinham custos elevados e a qualidade nem sempre era boa. Então, com a invenção da internet, houve uma grande mudança na forma de se comunicar. Com ela, a comunicação se tornou mais rápida e hoje, em poucos minutos, é possível ver e falar com pessoas que estão em diferentes partes do mundo. A internet é a rede por meio da qual estão interligados computadores do mundo inteiro. Com a internet é possível enviar e receber mensagens por e-mail, acompanhar notícias em sites, ler e-books, ouvir músicas, assistir programas de televisão, ou mesmo ver um filme. Além de tudo, a internet pode ser usada para acessar as redes sociais e conversar com as famílias. O que a tia Angélica já tinha falado com vocês, né? Então, com o acesso à internet, né, facilitou essa comunicação. O que era feito por meio de cartas, hoje você pode conversar com seu parente, com o seu filho, com o seu amigo. Ele pode estar em outro local bem distante e você consegue esse acesso imediato. Isso tudo graças à tecnologia. Então, a internet ela mudou também, gente, o setor do comércio e serviço. Então, por que ela mudou? O desenvolvimento de satélites artificiais da comunicação, cabos e fibras ópticas e a modernização dos computadores e de celulares aliados à internet provocaram mudanças nas atividades de comércio e serviço. Atualmente é possível comprar os mais variados produtos pela internet. Então, às vezes tínhamos que sair para comprar. Hoje você já compra diretamente pela internet. Isso tudo, essa tecnologia tem o quê? Contribuído para o dia a dia de todos nós, né? De toda a sociedade. Aí a nossa atividade de hoje é somente as atividades da página 101, página 100, 101 e 102. O restante é somente leitura. Tá certo, turma? Vocês irão ler e irão responder essas atividades, as perguntas da página 100, da 101 e da 102, vocês irão responder no seu caderno de geografia. E as atividades da 102 e 103 de história no próprio livro, tá bom? Então, tá bem tranquila hoje as atividades. Quero que todos realizem, porque logo mais na nossa aula online nós iremos corrigir. Um beijo para vocês e até a próxima aula.